Isso aí, Patrícia Joe, fala comigo, Patrícia. Fala comigo, com Patrícia Joe. Eu falo agora, eu falo mesmo. A Cirantão, quem fala comigo hoje é a nossa ouvinte Leia. A Leia, que é moradora de Igarapé. Leia está preocupada. Ela tem uma dúvida jurídica sobre divisão de bens. Ela fala o seguinte: Patrícia Joe, o marido da minha filha, o meu genro, deu um carro de presente para ela. Acontece que eu fico preocupada. Em caso de separação, ele tem direito ao carro? Ou já, qual é o regime de bens? Eu perguntei para a Leia. Ela falou: o regime de bens é comunhão de bens. Eles são casados pelo regime de comunhão de bens. Para responder a Leia, nós convidamos quem entende do assunto. Com a gente, o defensor público, doutor Tiago Franco. Vamos ouvi-lo? Bom dia, doutor Tiago. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Cirantão. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Itatiaia. E bom dia a Leia, quem fez a pergunta. Leia, respondendo diretamente à sua indagação, o marido de sua filha terá sim direito a este veículo num eventual divórcio entre eles. Justamente, Leia, porque eles se casaram no regime da comunhão total de bens, também chamado de regime da comunhão universal de bens. Esse regime, Leia, prescreve justamente que todos os bens adquiridos por quaisquer dos cônjuges, mesmo antes do casamento ou durante o casamento, a qualquer título, seja título oneroso ou mesmo gratuito, como no caso dessa doação, passam a pertencer a ambos os cônjuges indistintamente. Diferentemente, Leia, se sua filha tivesse se casado por outro regime, como por exemplo pelo regime da comunhão parcial de bens, que é o regime legal mais aplicado, aí neste caso não. Neste caso, este bem doado por seu marido à sua filha seria um bem particular que não integraria o patrimônio do marido dela, certo? Mas pelo regime da comunhão universal de bens, existe essa comunicação total deste patrimônio, certo? Para acrescentar um pouco mais a informação, é importante destacar, Leia, que a única hipótese em que este bem doado à sua filha não integraria o patrimônio do marido dela seria se o seu marido, ao fazer a doação, tivesse inserido no contrato de doação uma cláusula chamada cláusula de incomunicabilidade de bens. Neste caso, com esta cláusula, este veículo pertenceria apenas à sua filha, certo? E não se comunicaria ao patrimônio do marido dela. Mas, na ausência dessa cláusula, que precisa ser expressa, escrita, né? O patrimônio é comum, não particular, portanto, o marido dela tem participação num eventual divórcio. Tá ok? Espero ter contribuído aí com esses esclarecimentos, tá? Muito obrigado, um bom dia a todos. Nós conversamos com o doutor Tiago Franco, ele que é defensor público atuante na área de família de Belo Horizonte da Defensoria Pública de Minas Gerais. Gente, o doutor Tiago respondeu aí sabiamente a questão jurídica, a importância de se escolher o regime de comunhão de bens ou separação de bens na hora do casamento, né?